Olá a todos, falar um pouco para vocês agora sobre mpox, né? A terminologia correta é essa, tá? Foi modificado de monkeypox para mpox. Um dos motivos é porque não é só o macaco a origem do vírus, tá certo? Então ele tem pequenos roedores também, né? É um vírus da família poxvírus, tá certo? Da varíola, por exemplo, né? Lembra lá do surto de varíola, que foi talvez o único vírus extinto até hoje no mundo, né? Ele, na verdade, tem em dois locais ainda, no CDC americano, se não me engano, também armazenado na Rússia, né? São vírus grandes, né? Vírus que têm aí a característica de ser transmissível entre humanos, né? E também entre animais, né? O mpox que está tendo agora, tá? Ele é um pouquinho diferente do de 2022, tá? Ele é da clade 1B, tá? Surgiu na República Democrática do Congo, 2023, se não me engano, e ele aparentemente tem uma letalidade um pouco maior, tá? Nós estamos falando aí de uma letalidade entre 0,1 e 10%. Acomete com doença mais grave, principalmente pacientes imunossupressos, tá certo? Portadores de HIV/AIDS, tá? E também tem uma letalidade um pouquinho maior também em gestantes, né? Então, esse vírus ele tem uma característica de ter um contato, a transmissão por contato, tá certo? Então tem que ter contato, por isso que tem muita relação também com transmissão sexual, tá certo? Não é necessariamente pelo sexo, mas sim pelo contato, tá? Apesar de que quando estoura a vesícula, tá? E eu vou explicar para vocês que tem casos atípicos de doença que não aparece tanto a vesícula, também pode ter transmissão pelo ar, tá? Quando estoura a vesícula, teoricamente isso pode acontecer, né? Um vírus aí que tem um período de incubação em média de 7 dias, nós estamos falando aí entre 13 e 16 dias, ele transmite também enquanto tem lesões, provavelmente até 21 dias, tá? É o máximo de transmissão que a gente tem detectado desse vírus aí na literatura. E ele tem uma duração de doença de 2 a 4 semanas, né? É, é um vírus que causa, na grande maioria das vezes, né, gânglios palpáveis, né? São as linfadenopatias, dor muscular, dor lombar é bastante característico e muitos pacientes também têm febre, tá? A transmissão por contato, ela pode ser um contato fugaz, tá? E não precisa ser necessariamente um contato prolongado, tá? E como alguns pacientes têm uma doença assintomática, tá? Isso sempre é possível em virologia, né? Tem pacientes que vão muito mal com o vírus e pacientes que lidam muito bem com o vírus. É, pode transmitir então de pacientes que não sabem que tem o vírus, né, de forma assintomática para outro, né? Então, é, é um vírus aí que não tem grandes problemas de transmissão aérea, tá? Apesar de ser possível, então não há necessidade para pânico, né? Ele é um vírus aí que tem uma característica realmente de transmissão por contato, tá? Está sendo desenvolvido alguns fármacos para tratamento da doença, alguma coisa ainda incipiente, então o tratamento aí predominantemente é sintomático, dependendo dos sintomas do paciente, apesar de que tem algumas drogas que podem ser usadas aí, dependendo da fase da doença, né? Eu não acredito numa pandemia por poxvírus, tá certo? Não acredito, tá? Até porque já tem vacina testada contra ele, né? Pouco disponível ainda, é verdade, mas já testada, né? E lembrando também que a grande maioria dos pacientes que tiveram poxvírus, né, ou o mpox, né, o monkeypox, no surto de 2022, eles provavelmente têm alguma imunidade contra essa nova clade aí, a clade 1B, né? Então, o que a OMS fala, inclusive, é que é possível se contaminar 2 vezes, mas que isso é um evento um pouco mais raro. Então, os poxvírus, tá? Eles são presentes já no ser humano há bastante tempo. Por exemplo, em crianças, né? Molusco contagioso é um poxvírus, tá certo? A varíola, que já não existe mais circulando no mundo, também é um poxvírus, tá? Não é nenhuma novidade, esses vírus gigantes aí, né? São vírus que com o ser humano aí no passar dos milênios, né? Então, com algumas características até bem
interessante, assim, por ponto de curiosidade, né? O surto de varíola no norte da Europa, né, na época dos vikings, né, fez com que, como ele durou muito tempo, ele fez com que esses seres humanos que moravam naquela região tivessem adaptações genéticas contra a varíola e não a pegassem mais, tá? Uma dessas variações genéticas foi a inibição, né, do receptor CCR5 nessa região, fazendo com que muitas pacientes dessa região também fossem no futuro, né, com o passar dos milênios, né, imunes também ao vírus do HIV, né, que utiliza esse mesmo receptor para entrar na célula do ser humano em forma de heterozigose ou de homozigose recessiva, principalmente heterozigose condizendo então com os famosos controladores de elite, né, das formas, né, e a heterozigose recessiva são pacientes que não pegam o vírus do HIV e também não pegam a grande maioria das varíolas, né, ou dos poxvírus, né. Uma característica interessante mostrando que o ser humano evolui junto com os vírus, né, com o passar das décadas, não é uma coisa estanque, nós temos parte do nosso DNA provindo de RNA viral e é assim mesmo que funciona a evolução na vida da Terra, né? Então, nada de pânico aí, pessoal, tá? Existe aí a possibilidade de pequenos surtos, tá? Em 2022, se eu não me engano, atendi 7 casos, né? Ou 8, agora não me lembro, né? Confirmados, né? De Mpox, né? Todos eles evoluíram muito bem, doença localmente mais em períneo, que é o que eu vejo mais. Apesar de que ele pode também dar uma simulada na sífilis, né? Vocês já notaram aí pelas fotos que pode ter lesão de palma de mão, planta de pé, né? E é claro, a forma mais grave, a forma disseminada, é aquela forma que dá aquelas enormes vesículas pelo corpo inteiro, né? Então, em pacientes aí que têm uma imunossupressão, isso aí pode acontecer e eventualmente necessitando até de internação hospitalar para manejar, né, essa doença viral. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal e dar o joinha que nos ajuda muito. Grande abraço, sou Renato Cassol, médico infectologista, e até o próximo vídeo.